saldo de cartão. Se você descobrisse que sua esposa ou esposo está te traindo há anos, você daria uma segunda chance? O tema do vídeo de hoje é sobre isso. Não sobre sua relação com a sua esposa ou esposo, mas sim da sua relação com o seu banco. Seguinte, esses dias eu estava com uma amiga minha que estava pensando em migrar os investimentos do banco para a XP. E aí lembrou que eu trabalhava com isso e marcamos um almoço. Peguei as informações necessárias do seu momento de vida, perfil de investidora, inclusive dos investimentos que ela tinha naquela época no banco. E aí me deparei com aqueles investimentos tops dos grandes bancos, como poupança, CDB pagando 90% do CDI, fundos de investimentos duvidosos e até mesmo a previdência privada que ela tinha, o regime tributário estava equivocado para a sua necessidade e objetivo. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E olha que ela tinha um certo patrimônio no banco. Eu só fico imaginando que esses pequenos investidores que não têm nem 100 mil reais, o que o gerente do banco fica empurrando para eles. Eu queria fazer um investimento na minha conta. Isso, agora vai fazer um título de capitalização, vai. Desculpa, mas eu não preciso de um título de capitalização. Obrigada, eu preciso, eu quero muito um título de capitalização. Enfim, até aí nenhuma surpresa. Levei como dever de casa, analisei os investimentos, vi o que estava bom, o que estava ruim e apresentei alternativas de investimentos para que ela pudesse decidir com calma. Alguns dias depois ela me liga e me fala: Oi, Cowboy, tudo bem? Então, esses dias conversei com o meu gerente do banco XPTO e o mesmo me informou que muito desses investimentos que você me apresentou eu poderia investir através do próprio banco, cerca de uns 80% deles. O que você acha? Respirei fundo, esperei 3 segundos e respondi dessa maneira: Bacana, mas só pergunta para eles por que somente agora eles resolveram falar isso para você. Se você não mostrasse que estava vendo outras oportunidades e alternativas de investimentos, será que eles comentariam isso com você? Ou te manteriam nesses investimentos pífios que você estava? Uma coisa é fato, muito em breve os produtos financeiros vão se tornar commodities. Isto é, daqui a pouco, tudo que você encontra nas corretoras independentes, como a XP, que tem um leque enorme de produtos com custos menores, você também encontrará nos grandes bancões. E o diferencial vai ser na sua experiência com o serviço. E aqui envolve praticamente tudo, desde a parte de tecnologia, para você conseguir fazer suas movimentações em poucos cliques, acompanhar a evolução do seu patrimônio, ver as rentabilidades dos investimentos e, é claro, a parte de assessoria de investimentos. A pessoa ou a equipe que vai te ajudar na construção e proteção do seu patrimônio, explicando e apresentando cada investimento. Ou seja, contribuindo de fato com a sua educação financeira. Falando nisso, o quanto o profissional do banco te ajudou nesse ponto? What? Provavelmente já deve estar anos investindo via bancos. O quanto que você aprendeu nesse meio tempo? I don't know. Sem contar nas inúmeras vezes que o seu gerente do banco já trocou, não é verdade? Seja porque ele subiu de cargo ou foi para um concorrente ganhar mais. Você acha que ele ponderou, colocou na balança a história, o relacionamento que tinha com você e com outras centenas de clientes para tomar essa decisão? E um outro ponto que vale a reflexão: por que somente agora os bancões estão abrindo suas plataformas, zerando taxa para investir no Tesouro Direto, tirando as taxas de carregamento de entrada e saída das previdências privadas e tudo mais? Don't make me fire you. Porque eles são bonzinhos e têm foco no cliente, ou porque eles estão se sentindo ameaçados com a forte concorrência liderada pela XP? That's not entirely true. Não estou falando que a XP é uma ONG. No entanto, é possível ter lucro mantendo seus valores e propósito, que no caso da XP é transformar o mercado financeiro, mudando a cultura de investimentos no país. E daquela conversa com a minha amiga por telefone, fiz a seguinte pergunta para ela: imagina que você fosse casada com seu marido há 10 anos. Ela é solteira, tá? E um dia desse você conhece um homem top, com puta valores, propósito, que inclusive te mostra provas que o seu atual marido vem te traindo desde o primeiro dia que você casou com ele. Pera aí! Senta! Não, não vou arrancar sapato. Mulher chique não arranca sapato, filha. Tem que ser na mão. E aí você volta para casa com aquela dúvida, tem aquela DR com o seu marido sobre tudo isso, ele pede 1000 desculpas, fala que nunca mais isso vai acontecer, que te ama, que a partir de hoje ele vai ser um outro homem, o melhor marido de todos. Sei. Você acreditaria? Daria uma segunda chance para ele? Aí vai de cada um. Eu acredito que erros podem acontecer, mas quando falamos de confiança e credibilidade, não tem muito o que fazer. Ou você tem ou você não tem. Você não aprende a ser mais confiável. Isso vem de você, dos seus valores.
E aqui não é nenhuma crítica com os gerentes dos bancos, pelo contrário, eles são apenas as peças, digamos, os peões do jogo de xadrez, que são controlados pelas grandes instituições que criam todo um contexto de meta atrás de meta, visando apenas o lucro, e o cliente, digamos, acaba deixando para o segundo plano. Ou seja, a minha principal crítica não tem nada a ver com os gerentes dos bancos, mas sim com essas grandes instituições que aproveitaram o máximo da falta de conhecimento financeiro dos brasileiros. Isso não pode passar de jeito nenhum. Isso é uma afronta ao cidadão de bem do Brasil. Mas isso, com acesso à informação e cada vez mais concorrentes, esse cenário tem mudado. E também não estou falando que os assessores de investimentos das corretoras independentes são os bonzinhos e os anjinhos dessa história toda. Polêmica! Estar vinculado em uma corretora independente com um leque enorme de produtos financeiros ajuda. No entanto, o conflito de interesse também pode existir. Apesar da assessoria de investimentos não ter custo, você pode pegar uma pessoa mal intencionada. Há a possibilidade do mau assessor te apresentar produtos financeiros que não sejam necessariamente o melhor para você, mas sim que pagam mais comissão para ele. Eu sei que esse é um assunto que muitos assessores não gostam de comentar, mas eu prefiro ser o mais transparente para que vocês saibam as regras do jogo. E por isso, busque sempre alguém de confiança. Alguém que domine o tema e que você saiba os seus valores. Na minha visão, o que de fato vai fazer você escolher a instituição X, Y, Z para você fazer seus investimentos vai ser nessa pessoa de confiança que vai te ajudar nesse processo. O resto, produtos, custos, tecnologia, vão ser praticamente as mesmas coisas. Se bem que os grandes bancões estão bem atrasados nesses quesitos. Mas com muito dinheiro que eles têm, vai ser fácil copiar. Mas em relação à confiança, isso o dinheiro não compra. É algo que se conquista, não apenas com palavras ou propagandas na televisão, mas muito mais na prática, com suas atitudes. E pelo que vemos no nível de satisfação dos clientes desses grandes bancões, eles deixam muito a desejar. Não é à toa que eles viraram até tema de vídeo de sketch pro Porta dos Fundos. Quanto? 17, 18, 20. Eu tinha R$1.000 na minha conta até ontem. Toma tua casa. Quê? Você quer renegociar a dívida, de repente? Quanto é que tá essa dívida? Tua casa, seu carro, teus filhos, sua mulher, tua mãe e o seu cu. E voltando agora para o papel do assessor, veja ele muito mais como um professor para te ensinar, tirar suas dúvidas sobre investimentos do que um consultor que vai te recomendar investimentos e você vai seguir às cegas. Conhecimento é mais importante que rentabilidade. Com rentabilidade você não adquire conhecimento, mas com conhecimento você adquire rentabilidade. E só para fechar, respondendo uma possível dúvida. Ah, mas o Itaú comprou a XP. Como é que fica esse discurso todo? Não muda nada, só reforça. No momento que o maior banco privado do país compra a XP, só reforça o quanto essa empresa está na frente nessa revolução dos investimentos. Já que está difícil competir, por que não comprar e participar desse crescimento exponencial? O Itaú não coloca um dedo, não interfere em nada nas operações da XP. E mesmo se pudessem, eles não iriam sabotar a XP. Primeiro porque isso beneficiaria todos os bancões, não só o Itaú, mas o Santander, o Bradesco, o Banco do Brasil, e só o Itaú pagaria esse custo. E segundo, se não é a XP liderando esse processo, seria uma outra corretora qualquer. Então, como o Benchimol fala, os sócios da XP têm que ser empresários e não heróis. Seria lindo a XP lutar, dominar esse mercado, lutando e sem apoio nenhum desses grandes bancões que são os principais concorrentes. No entanto, eles viram de maneira inteligente que essa compra pelo Itaú geraria credibilidade, aumentando a velocidade de seu crescimento. Para aqueles que estavam inseguros, a XP se mostra tão segura e na frente de seus pares que o próprio Itaú se rendeu ao modelo de negócio da XP, se tornando sócio minoritário. Resumo da ópera, tá na hora da gente inverter os papéis. Antes nós éramos refém dos grandes bancões, hoje não mais. Quanto mais a gente mostrar isso, que não dependemos desse oligopólio, melhores serão os serviços para a gente. E você não precisa se tornar cliente da XP. E eu, apesar de ser credenciado por essa corretora, sei que o posicionamento dela é mais para alta renda. Se você está começando e ainda não adquiriu um patrimônio, talvez valha mais a pena abrir em outras corretoras que têm esse posicionamento de atender esse tipo de público. O importante é mostrar que a gente está ligado. Não me vem empurrar qualquer coisa aqui que a gente não vai aceitar. E sem contar nos bancos digitais, que hoje você não tem tarifa para manter conta, nem para fazer TED, nem para ter seu cartão de crédito. Se você ainda paga esse tipo de tarifa, você está vacilando. Há vários bancos por aí que são taxa zero. Só você pesquisar, dá um Google aí. É verdade. Ainda no Brasil, 90% dos brasileiros investem via bancos. Apenas 10% em corretoras independentes. Nos Estados Unidos é o inverso. Só que não duvido muito que em poucos anos estaremos nesse patamar. Espero que você já tenha mudado de lado e caso contrário, reze para que seu banco não te traia de novo. Muito obrigado, até mais.
ele pensar que ele é... Ser corno ou não ser, eis a minha indagação.